Olá pessoal, mais um vídeo do canal Carlos Saldanha Vivendo o Marketing. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de fazer dois esclarecimentos. O primeiro é que eu não fiz o vídeo da semana passada porque tirei uma semana de férias e fui pegar mais gás para vir aqui com toda o fogo para trazer novidades a vocês. E essas novidades me deixou até muito feliz, porque alguns de vocês me mandaram pedidos e que, por coincidência, esses pedidos eram parecidos. Então eu procurei separar o assunto para que pudesse atender a essa expectativa de vocês. E de antemão já agradeço, porque isso é muito bom, porque é sinal que vocês estão assistindo, que vocês estão gostando e que vocês estão acreditando na minha pesquisa. Isso me deixa bastante satisfeito. E hoje nós vamos falar sobre Brasil e Estados Unidos, diferenças culturais e de consumo. Mas antes de começarmos a falar sobre as diferenças culturais e de consumo, eu gostaria de, como é tradição, trazer algumas frases. E hoje essas frases de empreendedores. A primeira delas é: a motivação é o que faz o empreendedor começar, e o hábito é o que faz continuar. Ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. Eleanor Roosevelt. Em negócio de amor, nada de sócio. Não espere por grandes líderes. Faça você mesmo, pessoa a pessoa. Seja leal às pequenas ações, porque é nelas que está a sua força. Madre Teresa de Calcutá. Daqui a 20 anos, você estará mais decepcionado pelas coisas que você não fez do que pelas coisas que fez. Então, jogue fora as amarras, navegue para longe do porto seguro, pegue os ventos em suas velas, explore, sonhe, descubra. Na relação de consumo entre o Brasil e Estados Unidos, essa relação começa pelas diferenças culturais. E conforme até eu já coloquei em outros vídeos, nos Estados Unidos você é honesto até que se prove ao contrário. E no Brasil você é desonesto até que você prove ao contrário. E observem nesse filme uma situação corriqueira. Bem, observem nesse filme, que foi feito na área de devolução do Walmart, que na maioria das lojas e supermercados nos Estados Unidos é aceito sem questionamento a devolução de mercadorias, que de algumas formas não atendeu à expectativa do consumidor, dando assim mais tranquilidade no consumo. E se não ficar bom, eu devolvo. Se o gosto for diferente, eu devolvo. Esta é a mentalidade do consumidor. E isto é mais uma força do padrão marketing, ou seja, criar no consumidor a tranquilidade de comprar os seus produtos. Então, a maioria das lojas e das empresas que atendem
diretamente ao consumidor estão fazendo, e mesmo aquelas que também hoje em dia estão vendendo por internet. Então, esta é uma força que o marketing está dando às vendas. E agora eu gostaria, então, de relacionar algumas diferenças culturais. A primeira delas é na afetividade. Os brasileiros são conhecidos por ser um povo muito caloroso e afetivo, que faz amizades facilmente com desconhecidos, pois conservam na essência o costume de puxar conversa facilmente. Ter um comportamento apático e distante não quer dizer que o americano seja mal educado ou indiferente. Apenas a forma de abordagem e nível de conversa no início. Quando as pessoas ainda não são conhecidas, né? E ainda são desconhecidas, é menos intimista e caloroso. E na comida? Bem, na comida nos Estados Unidos, os fast foods e as comidas enlatadas fazem parte das refeições e exercem grande influência na culinária. O arroz, pode ser difícil de ser encontrado. E o feijão costuma aparecer enlatado. E terceiro, na identificação pelo sobrenome. Em ambientes mais formais, os norte-americanos costumam se chamar pelo sobrenome. Pode parecer estranho, mas os americanos ainda prezam pela formalidade, principalmente nas relações profissionais. Em ambientes mais formais, os norte-americanos costumam se chamar pelo sobrenome, Mr. Fulano, Miss Fulana. Em universidades, por exemplo, o aluno jamais deve tratar seus professores pelo primeiro nome, pois isso é visto como um sinal de desrespeito. Essa é uma dica valiosa para quem planeja fazer um intercâmbio cultural. E a gorjeta? Bem, nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, em que a gorjeta é vista como algo opcional, nos Estados Unidos espera-se que ela seja paga de acordo com a satisfação pelo serviço prestado. É uma forma de gratificar e motivar quem prestou o serviço. E vejam, tem lugares, principalmente os restaurantes, que eles pagam uma pequena parcela fixa e o resto tudo é gorjeta, ou seja, tip. Então, o salário da pessoa se faz por tips, por gorjeta. E também é um indicador da qualidade, pois quando o serviço não agrada ao cliente, ele simplesmente não paga a gorjeta. É praticamente uma regra deixar a gorjeta para garçons, taxistas, né, por exemplo. E a maioridade nos Estados Unidos? Como funciona? Bem, a maioridade tem vários níveis. Pois eles acreditam que o jovem vai criando um senso de responsabilidade conforme vão envelhecendo. A maioridade se divide da seguinte forma: aos 16 anos, pode responder criminalmente por crimes hediondos
pode ser interrogado pela polícia sem a presença de um responsável, possuem o direito de voto e permissão para tirar carteira de motorista. Aos 18 anos, o alcance da maioridade penal, sendo responsáveis pelos seus atos civis e criminais. Aos 21 anos, permissão para entrar em casas noturnas e para o consumo de bebidas alcoólicas. Outro aspecto muito interessante: é natural para as famílias que os jovens saiam de casa dos pais aos 18 anos, quando vão para a faculdade, assumindo o controle de suas decisões. E isso, alguns deles, a maioria deles, não volta mais para casa, porque daí, quando terminam a universidade, já vão buscar um emprego, já ali conheceram uma menina, já casam. A diferença, no Brasil, isso pode acontecer bem mais tarde. E o consumo, a sexta posição seria consumo de bebidas alcoólicas somente em estabelecimentos fechados. No Brasil, não há essa restrição, apenas a venda e consumo para menores de 18 anos. A sétima diferença seria a escola pública de qualidade para todos, sendo que a escola pública é gratuita até a universidade, inclusive o transporte escolar. Se comparar as escolas públicas brasileiras com as americanas, será notável a diferença em estrutura e equipamentos. Oitavo, pagamento de salário. Aí a diferença é bem grande. E a pessoa tem que prestar muita atenção, principalmente quando vamos trabalhar nos Estados Unidos. No Brasil, é comum que o trabalhador receba um salário fixo mensal. Já nos Estados Unidos, a remuneração é paga de acordo com as horas trabalhadas, cuja periodicidade é negociada com o empregador. Nona posição, diferença: horário das festas. Assim como há regras em alguns estados para o consumo de bebidas alcoólicas, há também restrição nos horários de festas. Enquanto no Brasil, as comemorações rompem as madrugadas, em muitos lugares dos Estados Unidos as festas encerram logo às 22 horas. E as famosas baladas nos Estados Unidos são bem diferentes das brasileiras, apesar dos ambientes serem semelhantes, com muitas músicas, bebidas e pessoas bem vestidas. E a décima diferença é entre leis e regras. O jeitinho brasileiro, às vezes, consegue ajustar e sobressair as normas e regras, mas nos Estados Unidos é muito diferente. Os americanos costumam, com rigidez, seguir as normas e regras. Não importa o que seja. Espero ter trazido para vocês uma ideia das diferenças comerciais, de consumo e convívio social. Essas diferenças, elas são muito grandes quando chegamos a primeira vez nos Estados Unidos. Pessoal, gostaria que vocês fizessem uma avaliação, se gostam ou não gostam.
Gostaria também de agradecer porque a cada semana está aumentando o número de seguidores. Isso é muito bom. Obrigado. E gostaria de desejar uma excelente semana para vocês. Obrigado.